Deus abençoe, irmãos, precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer para mim novamente poder estar aqui em mais um programa Jovens Destemidos. E hoje nós estaremos falando de um assunto que nós cremos que é um assunto de suma importância, é um assunto da hora, é um assunto da mensagem do sétimo anjo e é um assunto para a noiva, né? Em vista de que esse é um assunto que alguns irmãos entendem de uma maneira, outros irmãos entendem de outra maneira. Nós queremos, né, e somente Deus pode fazer isso, nessa noite, é nos mostrar o que a Bíblia e o que o irmão Brana pontua a respeito disso. Inclusive, devo pontuar, isso aqui é até uma errata nossa, anos atrás nós fizemos um programa do Momento de Conversa, e pelo qual, né, como você já viu o título aqui, ele trata de ser o batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento ser ou não a mesma coisa, né? E dentro disso, nesse programa, nós falamos que não era a mesma coisa, e hoje nós temos mais luz sobre esse assunto, mais luz na palavra de Deus, e nós queremos mostrar esse ponto dentro da Escritura, dentro da mensagem. Amém? E para nós iniciarmos, sem mais delongas, nós vamos abrir lá em Atos 19, ali nós encontraremos um ponto de partida. Atos, capítulo 19, para nós começarmos, né? Entendermos e termos um ponto de partida. Diz assim: Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, chegando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Portanto-lhes então, em que sois batizado? Perguntou-lhes então, em que sois batizado então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. E eram ao todos uns 12 homens. Amém? Vamos ler somente até aqui. Enquanto nós vamos falar sobre esse assunto, nós vamos encontrar o irmão Brana pontuando este assunto em algumas mensagens, né? Nós citaremos aqui essas mensagens. Nós vamos ver o irmão Brana em uma etapa da sua vida, ele vai dizer assim, em um momento, né? Faz a sua vida, ele vai dizer assim, que o batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento são duas coisas diferentes. E para nós iniciarmos, nós vamos entender como que o irmão Brana está separando isso como coisas diferentes. E depois nós veremos o irmão Brana também pontuando uma outra etapa da sua vida, uma outra etapa do seu ministério, pontuando que são uma só e a mesma coisa. E por que agora que o irmão Brana está dizendo que é uma só e a mesma coisa? Porque assim como a Bíblia, a mensagem ela também não pode se contradizer, porque ela é plenamente a revelação do Senhor Jesus Cristo para nós, a Igreja de Deus. Amém? Então, para iniciarmos, eu quero ler alguns parágrafos da mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, segunda parte, do dia 2 de outubro de 1957. Peço a paciência dos irmãos, hoje nós vamos ler bastante, né? E Deus nos dê graça de ler e trazendo sentido essas leituras, mas vai ser um programa assim, de muita leitura, para que nós entendamos alguns pontos. Amém? O irmão Brano vai começar a dizer assim no parágrafo 59. Mas apenas tentando resumir isso, tão claro como sei como fazê-lo. Só um minuto. Tão claro como sei como fazê-lo.
não quando você crê no Senhor Jesus Cristo. Você tem então um novo nascimento. Quando você crê no Senhor, você recebe um novo pensamento, uma nova vida. Mas isso não é o batismo com o Espírito Santo. Olha como o Brando está dizendo. Ele vai vir dizer aqui que quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem então um novo nascimento. Quando você tem um novo pensamento, uma nova vida. Mas isso não é o Espírito Santo, é como o Brando está dizendo. Então ele está pontuando que o novo nascimento, ele é a partir do momento que você crê no Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Eu estou dizendo assim. Você tem um novo nascimento quando você crê. Você tem vida eterna. É um dom de Deus que te dá através da graça soberana, aceitando o dom que Deus está te dando, vem? Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, tem vida eterna. Esse é o novo nascimento. Você é convertido. Isso significa que você é transformado. Veja, o Bruno está dizendo que um novo nascimento, você recebe um novo nascimento quando você crê no Senhor Jesus Cristo. Ele está colocando diferença aqui entre o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. A irmã Bruna vem no parágrafo 60 e diz assim: mas o batismo com o Espírito Santo te coloca no corpo de Cristo, sujeito aos dons para serviço. Não faz de você algo mais que um cristão. Ele apenas te coloca no corpo de dons, vem? Agora, através de um Espírito, 1 Coríntios 12, somos todos batizados em um corpo. Agora, disse Paulo, existem diferentes dons. E neste corpo existem 9 dons do Espírito. Nesse corpo você tem que ser batizado no corpo e obter estes dons. Ele vem com o corpo. Mas agora, quanto a ter a vida eterna e ser um cristão, você é um cristão no momento em que você crê. Agora, isso não é manufaturar, isso é crer realmente no Senhor Jesus e aceitá-lo como seu salvador pessoal. Você nasce novamente bem ali e tem vida eterna. Deus entra em você. Agora, observe, vida eterna, Jesus disse. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não passará pelo julgamento, mas passou da morte pela vida. Você se torna imediatamente uma nova criatura. Amém? Aí o irmão Branham vai continuar falando desse assunto, ele vai chegar lá no parágrafo 70 dessa mesma mensagem, ele vai dizer assim: e por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Isto é correto, vem? O batismo com o Espírito Santo é um ato diferente do novo nascimento. Um é o nascimento, um é o batismo. Um te traz vida eterna, o outro te dá poder. Te dá poder para a vida eterna, para operar. Agora, você compreendeu isso? Ok, correto. Bem? Então vemos aqui que o irmão Brana, nessa etapa de sua vida, nessa etapa do seu ministério, ele está pontuando aqui que um novo nascimento é uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é outra. Um te dá vida eterna, porque você crê no Senhor Jesus, né? O irmão Brana está pontuando que é o novo nascimento. E o batismo com o Espírito Santo é o que te dá poder. Te dá poder ali, te coloca no corpo e entra os dons também. O irmão Brando está pontuando isso. Quando nós vamos na mensagem contagem regressiva, o irmão Brando ele vai continuar afirmando esse mesmo pensamento, esse mesmo posicionamento, esse mesmo entendimento da Escritura. Né? O irmão Brando vai dizer assim no parágrafo 37, mensagem contagem regressiva, 9 de setembro de 1962. O irmão Brando diz assim: então, se um homem firma no pensamento de tudo que você tem que ter a sua mente justificação, ele está errado. Errado. Ele tem que estar errado. E então, se a igreja a qual crê, como muitos dos pentecostais, que o Espírito Santo é isso é tudo, somente arrepender e receber o Espírito Santo. Isso continua errado. Porque você tem que ter a santificação lá para limpar isso antes do Espírito entrar. Se você não faz, você omite o sangue. Vem? E o novo nascimento, como o povo diz que o batismo do Espírito Santo é o novo nascimento. Agora, isso é errado, como está dizendo. Quando o pessoal fala que o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo é a mesma coisa, mas vamos estar dizendo, isso é errado, nessa mensagem aqui. Né? E ele vai continuar dizendo assim: o batismo com o Espírito Santo é diferente do novo nascimento. O novo nascimento é quando você é nascido de novo. Mas o Espírito Santo é quando o poder entra naquele nascimento
para uma obra. Isso é certo, vem? O Espírito é batizado com o Espírito Santo. O novo nascimento, você tem um novo nascimento por estar crendo no Senhor Jesus Cristo. Vem e ter fé e aceitá-lo, e aceitando como seu Salvador. Isso é nascer, veja, porque você tem passado da morte para a vida. Agora, se você quer mover-se para trás, tome São João 5,24. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Vejam, ele possuiu vida porque ele crê. E aquele mesmo grupo teve que passar do Pentecoste para ser batizado no Espírito Santo, correto? O Espírito Santo é poder para operar. Então, quando falo como você tem que nascer de novo e aplicando aquilo ao Espírito Santo, muitos metodistas e outros estão errados lá. Não pode. Isso simplesmente não está à altura da Escritura aqui. Você toma as coisas por um lado. Tem que tomar isso da maneira que a Escritura tem colocado. Vem? O Espírito Santo é um. Recebereis um novo nascimento após isso. Como? Não. Recebereis poder. Atos 1:8. Depois disso, o Espírito Santo virá sobre vós. Vem? E eles já haviam crido na vida eterna, e assim por diante. Mas eles tiveram que ter o Espírito Santo para o poder. Ser-me-eis testemunhas depois que o Espírito Santo estiver em vós, porque o Espírito Santo é testemunha da ressurreição, mostrando que você tem se tornado um adulto em Cristo. Amém? Então vamos lá, meus irmãos, para nós entendermos aqui. Irmão Brana, ele está pontuando aqui, como nós lemos, e afirmando, né, nessas duas mensagens, de maneira assim veemente, que o batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento são coisas diferentes. São coisas, não vou dizer totalmente diferentes, mas que não são a mesma coisa. São duas etapas na vida de um cristão. Uma é quando a pessoa crê, ela recebe aquilo, e a outra é quando ela recebe poder. E a nossa intenção aqui, irmãos, de maneira nenhuma, é mostrar alguma contradição do irmão Brana, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, é nós mostrando que, assim como Paulo, porque Paulo vem e diz lá em Coríntios 13, quando eu era menino, eu andava com menino, conversava com menino, mas quando eu cheguei a ser homem, essas coisas de menino eu tive que deixar. O que Paulo está dizendo ali? Paulo está dizendo que ele teve uma evolução na vida dele. Ele nasceu menino, de menino ele se tornou um adolescente, para se tornar um jovem, para se tornar um homem. Ele teve etapas em sua vida, assim como também teve etapas em seu ministério. Teve uma etapa que ele era Saulo, teve uma etapa que ele teve que ir para o deserto, teve uma etapa que ele teve que pregar, até mesmo morrer pelo evangelho. E o irmão Brana é a mesma coisa. O irmão Brana, ele, assim como Paulo, ele teve um crescimento. Ele não chegou sabendo de todas as coisas, mas muito pelo contrário. Em muitas coisas que ele pregou por inspiração, você vai ver isso. Teve coisas que o irmão Brana pregou por inspiração, em que ele acertou aquilo dentro da palavra por uma inspiração. Teve coisas que o irmão Brana estudou, e aquilo que ele estudou, anos depois ele teve que corrigir porque não estava correto com a Escritura. Uma dessas coisas, por exemplo, quando você vai na mensagem As 10 Virgens e os 144.000, o irmão Brana estudou aquilo e ele aponta ali que o cavalo branco do primeiro selo era o Senhor Jesus Cristo. Anos depois, com a abertura dos selos, ele vem e ele mostra que aquilo não era Jesus Cristo. Então, o irmão Brana estudou para pregar aquilo, mas havia um tempo certo da revelação vir, daquele assunto. Amém? Então, o nosso ponto aqui não é mostrar a contradição do irmão Brana, muito pelo contrário. É mostrar que ele, como profeta da era, ele não deixaria nenhuma obra inacabada. Ele não deixaria nenhuma coisa que trouxesse dúvida para a igreja. Amém? E entrando dentro dessa linha, é o que nós pegamos este livro aqui, ó. Este precioso livro, que o irmão Brana fez questão de editá-lo até 1965. Se eu não me engano,
Ele foi lançado em dezembro de 65, que foi o mesmo mês em que o nosso precioso profeta partiu. E nesse livro, A Exposição das 7 Eras da Igreja, isso aqui tem que ser uma base para nós cristãos da mensagem, para que nós possamos entender a Bíblia, para que possamos entender o que é os selos, para que possamos entender o que são os trovões, para que possamos entender como Deus trabalha na sua igreja. O irmão Branham vai dizer aqui, toda vez que Deus faz uma primeira vez algo, aquilo se torna um padrão. Deus vai repetir aquilo continuamente, perpetuamente, porque Deus não há nada em Deus que possa ser melhorado. Amém? E nesse livro das 7 Eras da Igreja, o irmão Branham ele vai colocar um ponto final neste assunto. Ele vai mostrar o que era esse conceito aqui que ele entendia lá no passado. Né? E lembrando, irmãos, o irmão Branham pregou as 7 Eras lá em 1960. Nós sabemos disso. Mas este livro aqui, ele editou ponto a ponto, ponto por ponto, ao ponto dele colocar na introdução que isso aqui é uma carta para o coração da noiva. Amém? Então nós estamos confiados que isso aqui é um livro editado com toda a revelação que Deus abriu para o irmão Branham após os selos. Porque o irmão Branham terminou de editar e lançar esse livro em 1965. Amém? Então vou tomar uma porção do que está escrito aqui para nós entendermos, né, e vermos o que o irmão Branham vai pontuar agora com esse assunto com claridade, com luz das Escrituras. E eu vou ler ele, só que eu vou ler aqui no meu computador, tá bom? Mas se você quiser ler e marcar, ele vai estar a partir da página 117, tá bom? 117. Eu vou ler aqui porque eu deixei separado, porque são muitos parágrafos, e para não delongar tanto em leitura, né? E ficar uma coisa mais explicativa, amém? E mais intuitiva. Então eu vou ler aqui. O irmão Branham ele vai falar aqui na mensagem, na parte da era da igreja de Esmirna, né? Do capítulo da igreja de Esmirna. No livro você vai encontrar na página 117. Se você ler por algum aplicativo, provavelmente o seu aplicativo ele for corrigido já do livro, vai estar por volta do parágrafo 114 da mensagem A Era da Igreja de Esmirna. Amém? O Branham diz assim, parágrafo 114, começa dizendo assim. Assim, você pode ver agora que não estamos em condições de dizer o que a Bíblia não tem dito. Quando a Escritura nos ensina que a obra do Espírito Santo e a manifestação dessa abençoada pessoa é levar a verdade de cada era a verdadeira semente desta era. Então sabemos que o Espírito tem habitado na pessoa, ou de modo contrário, ela não pode receber a verdade para aquela era. Amém? Isso é inteiramente correto. E se estas eras produziram alguma coisa, eles certamente produziram esta verdade. Aqui o irmão Branham vai estar dizendo nesse capítulo sobre o Espírito Santo em cada era. Amém? O irmão Branham vai seguir dizendo assim. Agora, antes de deixarmos este assunto, desejo tornar-me bem claro sobre o que é o batismo com o Espírito Santo segundo a palavra. Não de acordo comigo, nem segundo você. Ele tem que ser segundo o assim diz o Senhor. Ou estaremos sendo falsamente guiados. Amém? Para começar, você notará que em minhas reuniões, quando eu termino uma pregação, um serviço evangelístico ou alguma mensagem de ensino, eu lanço a rede e peço uma resposta do povo. Eu peço às pessoas para virem à frente e aceitarem o Espírito Santo. Meus amigos pentecostais, depois de me ouvirem dizendo isso, creem que eu estou convidando pessoas para virem à frente para serem batizadas com o Espírito Santo, porque elas já nasceram de novo. Veja, o irmão Branham está dizendo aqui dos pentecostais, o conceito do pentecostal, de que a pessoa já nasceu de novo, ela está vindo ali para receber o Espírito Santo, então, para receber o poder, né? Assim, quando eu convido aqueles que são
cheios do Espírito para virem e tratarem com aqueles que responderam ao convite para receber o Espírito Santo. Estes queridos surgem à frente e tratam com as pessoas de uma maneira a encorajá-las a se entregarem a Deus e crerem em falar em línguas. Isto tem causado uma grande confusão. E eu quero dizer-lhes exatamente o que tenciono com isso. Eu pretendo que o pecador venha à frente e nasça de novo. O que é ser batizado... Perdão, me perdi aqui. O que é ser batizado com o Espírito Santo. Só um minuto, irmão, vocês me perdoem. Que é ser batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que é exatamente o que teve lugar em Pentecoste quando a igreja lançou-se em ação. Em outras palavras, nascer do Espírito é ser verdadeiramente batizado com o Espírito Santo. É uma só e a mesma coisa. Veja, o Lembrando está explicando aqui. Vocês perdoem na parte que eu me perdi aqui, vocês me perdoem. O Lembrando está dizendo aqui, quando eu chamo essas pessoas para vir ao altar, para receber o Espírito Santo, os meus queridos irmãos pentecostais, eles querem ir lá e encorajá-los a falar em línguas, crendo que eles já nasceram de novo. Que é aquele conceito que o irmão Brano acabou de falar, que eu acabei de ler, que o irmão Brano falou naqueles parágrafos acima, né? Que esse era o conceito das pessoas, né? Você crê, você recebeu Jesus, quando você crescer, nasceu de novo, você recebe o Espírito Santo quando você recebe poder. O irmão Brano vem dizendo aqui, mas isso traz uma confusão muito grande. E não é isso. Quando a irmã Brando diz, eu vou dizer o que eu quero com isso, o que eu tenciono. Eu quero que eles venham e eles nasçam de novo. E eles nascendo de novo, sejam batizados no corpo pelo Espírito Santo. A irmã Brando vem e diz, porque o batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento é uma só e a mesma coisa. Amém? Vamos continuar, para nós entendermos estas coisas mais profundo. Aí diz assim, ora, eu compreendo que vai ser um pouco confuso aqui. Como a maioria das pessoas sabe, eu fui ordenado pregador batista e tenho firmemente declarado o que os batistas têm falado, dizendo que você recebe o Espírito Santo quando você crê. Porque isso não é assim. Você o recebe depois que você creu. Atos 19, 2-6, disse-lhe, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo diz, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizava. Eis aí, Paulo perguntou, recebestes vós já o Espírito Santo? Deste, não quando creste? E há uma grande diferença aí. Porque é aí, depois que cremos, que recebemos. Efésios 1:13 é uma repetição exata do que aconteceu em Éfeso, segundo Atos 19, em que também vós estáis depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, não quando crestes, mas foste selado com o Espírito Santo da promessa. Veja o que o irmão Brando está dizendo aqui, vamos abrir lá. Livro de Efésios 1:13. Vamos entrar em um ponto aqui. O irmão Brando está dizendo aqui, Atos 19, quando Paulo chegou para os primeiros da igreja de Éfeso, e perguntou para eles, vocês já receberam o Espírito Santo desde que vocês creram? Eles falaram, nós nem sabíamos que existia Espírito Santo. Aí Paulo pergunta, do que vocês foram batizados então? Qual batismo vocês foram? Porque o batismo em nome do Senhor Jesus é para receber o Espírito Santo. E eles falaram, não, nós fomos batizados no batismo de João. Pois bem, lá em Atos 19 vai dizer assim, receber o Espírito Santo desde que crestes, né? Receber o Espírito Santo quando crestes. A irmã Brana vai dizer assim que não é, e é aí que uma escritura traz luz a outra escritura. A irmã Brana diz, Atos 19 é uma repetição exata de Efésios 1:13. Vamos ler o que está escrito em Efésios 1:13.
Foi o que nós acabamos de ler aqui também, irmão Brando dizendo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então veja, não quando creu, mas depois de ter crido. Depois que creu, aí foi selado pelo Espírito Santo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Como o Bruno está dizendo aqui, não é quando você crê. Não é quando você crê que você vai de imediato receber o Espírito Santo. Você vai ser batizado. Você vai passar por justificação. Você vai passar por santificação. Você vai chegar ao novo nascimento. Só que o novo nascimento não é quando você crê. Você não é selado em Deus pelo Espírito da promessa quando você crê. É o que sucede. Há um tempo atrás, até mesmo aqui pela nossa região, teve um dito, vou dizer um dito para não dizer uma doutrina, né, dentro de alguns irmãos da mensagem, em que apontava que tinha que batizar e tinha que impor as mãos para que ao batizar recebesse o Espírito Santo. Para que ao batizar, impondo as mãos, como em Paulo em Atos 19, recebesse o Espírito Santo. Mas veja, o que o irmão Brando está dizendo. Você não recebe o Espírito Santo ali. Você não recebe o Espírito Santo quando você crê. Você não recebe o Espírito Santo quando você é batizado nas águas. Tem um processo. O irmão Brando, nós sabemos, o irmão Brando vai ensinar, ele vai falar sobre as 3 etapas da graça. Ele vai falar que do novo nascimento, e entra das 3 etapas da graça, né? O nascimento natural de um bebê. Primeiro é água, sangue, depois vida. Então não tem concordância bíblica com isso. Amém? Apenas para pontuarmos. E vamos continuar aqui, vendo o que o irmão Brana está dizendo. Né? Está dizendo a respeito disso. Ele continua dizendo assim, ora, aqui está o meu ponto. Muitos de nossos modernistas e até mesmo nossos fundamentalistas, assim chamados, creem na salvação em um certo específico tempo em que em muitos casos é chamado fazendo uma decisão e que tem sido chamado aceitação a Cristo ou sendo nascido de novo. O Rembrandt está falando sobre a pessoa aceitar o que eles chamam, né? Eles chamam isso de nascer de novo, né? Aceitar o Senhor Jesus. Tomar uma decisão, aceitar o Senhor Jesus ou sendo nascido de novo. Ora, receber Cristo é receber o seu Espírito. Receber o seu Espírito é nascer de novo. Receber seu Espírito é ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Essas pessoas creem, isso é maravilhoso. Porém, eles param aí. Olha o que o Rembrandt está dizendo. Não é só o crer. Você creu, você foi batizado, mas não é só o crer. Não adianta impor as mãos ali, você tem que... É uma etapa que você passa. Amém? Nós conhecemos as 3 etapas da graça para que chegue ao batismo com o Espírito Santo, que é um novo nascimento. Amém? A irmã Brana vai continuar dizendo aqui. Porém, eles param aí. Você recebe o Espírito Santo depois que você crê. Tem sido sempre desta maneira e continuará sendo assim. A primeira de todas as palavras de orientação ao povo foi por Pedro. No Pentecoste, ele disse, arrependei-vos e cada um sejam batizados. Cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Essas orientações vieram como uma resposta direta de Pedro relativamente ao que tinha acontecido em Pentecoste, verdadeiramente acontecido em Pentecoste. O que tinha se dado era que Deus, segundo Joel, estava derramando o seu Espírito prometido sobre toda a carne. Ele não tinha sido derramado antes daquele dia, ou dado antes daquele tempo. Foi isso, mas isso era para acontecer doravante pelo arrependimento, sendo batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E depois Deus ficava na obrigação de encher aqueles que viessem. Pedro, nem qualquer outro dos apóstolos jamais disse, deveis nascer de novo, e depois ser de cheios
com o Espírito Santo. Que este era o padrão de experiência relativa ao receber o Espírito Santo. Note cuidadosamente a experiência imediata quando o Espírito desceu sobre as pessoas. Atos 8, 5 a 17. Descendo Felipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A irmã Brana vai falar, né, de Felipe e Samaria, que tinha um mago ali chamado Simão, e que ele fazia suas magias, e aquelas magias encantou o povo, né? Até que Filipe chegou, pregou a palavra do Senhor, levou eles ao arrependimento, a serem batizados, até mesmo este próprio Simão. Amém? A irmã Brana vai estar falando a respeito disso aqui nesse parágrafo. Mas vamos continuando aqui. A irmã Brana vem dizendo assim, ó. Mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se decidido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus, segundo o verso 16, a despeito de tudo. Eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Foi somente depois que creram e serem batizados corretamente que eles receberam o Espírito Santo. Este é o modelo exato como estabelecido por Pedro em Atos 2, 38 e 39. Ora, outra escritura que lança maravilhosa luz sobre isso é encontrada em Gálatas 3, 13 e 14. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que a fim de que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ora, de modo algum pode-se dizer que a promessa de Abraão é o novo nascimento, e a promessa do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, como dois eventos separados. Porque a Escritura lê-se assim: Jesus morreu na cruz, e através dessa morte e ressurreição, a bênção de Abraão veio aos gentios, deixando os judeus. Isso aconteceu a fim de que o Espírito pudesse ficar ao alcance dos gentios. Compreender o que acabo de dizer é entender porque os estudantes jamais têm encontrado Paulo dizendo em qualquer época: nasça de novo e depois seja cheio do Espírito Santo. Ó, maravilhosa citação que o irmão Branda está dizendo. Isso já resolve muita coisa, né? Dizendo assim, é por isso que os estudantes jamais encontraram Paulo dizendo, ou Pedro, ou qualquer um dos apóstolos: nasça de novo e depois receba o Espírito Santo. Creia e depois receba o poder. Entendem? Vamos continuar aqui. Ele tem se inferido a isto, e ele tem colocado suas próprias interpretações para fazer com que diga assim: mas a Escritura não diz isto. Jesus também nunca o disse. Veja, João 7, 37 e 39. E leia-o agora com compreensão. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso diz do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Pois bem, diz aqui, distinta e enfaticamente, que os crentes, depois de beber, ao vir a Jesus pela fé, teria rios de águas vivas fluindo dele. E coloca esta experiência no Pentecoste. Pois bem, retendo este pensamento em mente, leiamos João 4, verso 10. E, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Essa mesma água é mencionada, porém desta vez não é chamado um rio, é chamado um poço artesiano. Eis aí onde o povo comete seu engano. Devido a ser chamado um poço e um rio, eles pensam que é um lugar, é a vida eterna dada pelo Espírito. E no lugar seguinte, onde é chamada de rio, implicando um grande dinamismo, tem de ser o Espírito, agora dado como uma dotação de poder. Não é desta maneira. É uma só e a mesma coisa. É o Espírito que dá vida e poder, que veio no Pentecoste. Veja, vamos estar dizendo agora. Ele está pegando aquilo que ele falou lá em cima, só para nós entendermos um pouco, irmãos.
nós vemos, nisso que o irmão Branco está dizendo aqui no livro das Eras, que essa questão do novo nascimento, você receber ao crer, é um conceito batista, se fundamentou dos batistas, os pentecostais também criam dessa maneira. E a maneira de crer que o batismo com o Espírito Santo era uma manifestação de poder, eram os dons, era o falar em línguas, e é o que o irmão Brana falou ali no parágrafo 114, né, que nós lemos aqui, que é o que traz uma grande confusão, é um conceito pentecostal. E o que o irmão Brana está fazendo aqui? Ele está colocando um ponto exato dentro disso. Amém? Mas vamos continuar aqui para nós encerrarmos. Vamos continuar aqui. Só um segundo. É uma só e a mesma coisa. É o Espírito que dá vida e poder que vem no Pentecoste. O que causou essa má compreensão? A resposta é experiência. Tem ido pela experiência e não pela palavra. Fora com a experiência, com sua linha de mediação. Há somente uma linha de prumo, somente uma vara, e esta é a palavra. Agora, observe cuidadosamente e retenha isso. Pedro disse: arrependei-vos e sede batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Paulo disse: recebestes vós já o Espírito Santo desde que crestes? Eis aí todo o problema. As pessoas se arrependem de seus pecados, são batizados na água, mas não continuam e recebem o Espírito Santo. Você crê para receber o Espírito. Crer em Jesus é o passo em direção certa, que é a direção ao Espírito Santo. Mas o povo para aí. Eles vão até a água e então param. Eles creem e então param. A Bíblia não diz que você recebe quando você crê. Recebe vós o Espírito Santo desde que credes? A tradução exata e literal é: vós, tende previamente crido, recebeste o Espírito Santo? Tendo previamente, então, anteriormente, crido, agora, depois que creu, recebeu o Espírito Santo? Veja o que o irmão Branco está dizendo. Não é quando você crê, tampouco quando você é batizado. Mas você crê, e diz o irmão Branco, quando você crê, quando você é batizado, você está na direção correta do Espírito Santo. Mas não é ali que você recebeu o Espírito Santo. Você tem que continuar até receber o Espírito Santo. Amém? Continuando aqui, só para encerrarmos. Crer em Jesus é um passo na direção correta, em direção ao Espírito Santo. Mas o povo para aí. Eles vão até a água e então param. Eles creem e então param. A Bíblia diz que você recebe depois que você crê. As pessoas creem e depois param. Você não recebe o Espírito Santo quando você crê nele, tendo se arrependido. Você continua e recebe o Espírito Santo. Você compreende isso? É isso que está errado com nós fundamentalistas. Eles não têm poder porque eles pararam perto do Pentecoste. Amém? Então isso aqui bota um ponto final, né? Também nesse dito dessas pessoas que saíram por aí dizendo: não, tem que batizar, agora tem que colocar a mão, tem que rebatizar de novo. Já foi batizado no nome do Senhor Jesus, mas tem que batizar de novo e colocar a mão. A mão vai dizendo: não é quando você batiza que você recebe o Espírito Santo. Aquilo é um passo em direção correta ao Espírito Santo. Então você continua até receber o Espírito Santo. Para encerrarmos essa mesma mensagem, só mais 3 parágrafos para nós finalizarmos, entendermos aqui. Parágrafo 135, né? Vai estar na mensagem às 7 eras da igreja, na era de Esmirna. Um filho de Deus pode levar muito tempo antes de reconhecer que é filho. De fato, muitos verdadeiros cristãos são como a história do filhote de águia que estava chocando sobre uma galinha. Você sabe que a águia é um tipo do verdadeiro crente. Bem, um fazendeiro pegou um ovo de um ninho de águia e colocou sobre uma galinha. No devido tempo, todos os ovos sobre a galinha saíram da casca. Os pintainhos desenvolveram-se com a mãe galinha, mas o filhote de águia não podia compreender o cacarejo e o ciscar de galinhas a procurar de alimentos no meio do cisco. Ele procurava comer, mas ele estava tão confundido sobre tudo aquilo. Mas certo dia, lá do alto, a águia mãe, que tinha posto aquele ovo, avistou aquela águiazinha no chão. Ela mergulhou com tremenda velocidade. De cima deu um grito para o filhote, chamando para voar e se encontrar com ela. Aquele filhote nunca tinha ouvido o grito de uma águia. Mas quando ouviu aquele primeiro grito, algo nele o impeliu e ele quis ardentemente lançar-se ao espaço em direção dela.
mas ele estava com medo de tentar. De novo aquela mãe gritou por ele para elevar-se no vento e segui-la. Ele gritou em resposta que estava com medo. Uma vez mais ela chamou, gritando que ele tentasse. Batendo suas asas, ele lançou-se ao ar e, respondendo ao grito da sua mãe, ele esvoaçou para o céu azul. Veja, ele sempre foi uma águia. Ele agiu como galinha por um pouco tempo, mas ele não podia estar satisfeito. Mas quando ele ouviu a chamada da grande águia, ele foi para o seu próprio lugar. E uma vez que o verdadeiro Filho de Deus ouve o brado do Espírito pela palavra, ele também compreenderá quem ele é e correrá para o grande profeta águia e estará com ele para sempre nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vem agora nossa coroa triunfal sobre o batismo com o Espírito Santo. Gálatas 4, do verso 4 ao 7. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, é também herdeiro, herdeiro de Deus por Cristo. Eis aí, Jesus Cristo manifestou-se, morreu sobre a cruz, consumou a redenção, restaurando ao possuidor original através de compra, ou pagando preço. Deste modo, colocou-nos como filhos. Ele não nos fez filhos, pois nós já éramos seus filhos, mas ele colocou como filhos porque em todo o tempo em que estávamos no mundo, na carne, não podíamos ser reconhecidos como seus filhos. Eram mantidos cativos pelo diabo. Éramos, porém, filhos apesar de tudo. E ouça isso, é porque sois filhos, Deus enviou aos seus corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Sobre quem o Espírito desceu no Pentecoste? Sobre os filhos. Em Coríntios, sobre os filhos quando eles ouviam a palavra. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o Espírito batizando você no corpo de Cristo. É o novo nascimento. É o Espírito de Deus vindo e enchendo depois que você se arrependeu, tendo ouvido sua palavra e sendo batizado na água com uma resposta de uma boa consciência para com Deus. O que acabamos de expor seria mais fácil compreendido por todos nós se todos nós crêssemos na doutrina da unidade, porque não há 3 pessoas na divindade, mas uma. Assim nós não nascemos de novo pelo Espírito de vida de Jesus, entrando em nós, e depois, subsequente a isso, o Espírito Santo entre nós nos dando poder. Se assim fosse, se isso fosse verdade, nós estamos desonrando ao Pai por não dar-lhe uma parte da nossa completa salvação, porque se a salvação é do Senhor, e há 3 senhores, então ele deve ter algo também a ver com a salvação. Mas seguramente pode-se notar que Jesus deixou isso bem claro, que ele e somente ele é Deus e que ele e somente ele é quem entrará no crente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos aqui o irmão Brana botando um ponto final neste assunto, um ponto central, porque enquanto nós vemos que o irmão Brana colocou que os batistas têm um pensamento, os pentecostais têm um pensamento, mas há uma revelação que é para a noiva do Senhor Jesus Cristo. E essa revelação é vinda através desse profeta águia, amém? Nos mostrando o que é o real, o que é o verdadeiro, o que é o genuíno batismo com o Espírito Santo, o que é o novo nascimento e que eles são uma só e a mesma coisa, amém? Nós nos pautamos na Bíblia, nos pautamos na mensagem, temos nosso contato aqui, se alguém tiver alguma dúvida, querer que esclareça mais esse assunto, nós estamos prontamente à disposição. Agradecemos a você pela sua disponibilidade, por estar conosco até agora e que o Senhor Jesus Cristo possa recompensar e te abençoar. Deus abençoe. Shalom.